celebrarmos ao Senhor, amém? Enquanto você está chegando, está sentando, enquanto você está no teu coração, começando desde já, né? Se você não veio da sua casa assim ainda, mas desde já abrindo o seu coração para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida aqui, eu quero te convidar, enquanto a orquestra toca, nossa orquestra que tem sido bênção, tem crescido cada dia, graças a Deus. Enquanto eles tocam aqui, você se aproxima, senta, e já é o nosso tempo de adoração na presença do Senhor. E que Ele se faça real aqui neste lugar, amém? Amém, amém. Deus continue os abençoando, amém? Vamos se colocar em pé. Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Nós lemos esse Salmo hoje pela manhã. Quero repetir ele junto com você. Um salmo que nos motiva a colocarmos a nossa esperança no Senhor, crendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele cuida de cada um de nós, amém? Salmo 40, a palavra de Deus nos diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito e não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou,
e no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Amém? Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu queria orar junto com você nesse início de culto, justamente com esse sentimento. Senhor, queremos que o Senhor seja honrado aqui neste lugar, glorificado aqui. E queremos depositar a nossa confiança em Ti. Queremos depositar a nossa esperança em Ti. Oremos juntos. Pai querido, que a Tua bênção, que já é presente na nossa vida todos os dias, o Senhor que é um Deus real e que fala conosco todas as vezes que buscamos a Tua face, e todas as vezes que desejamos do profundo da nossa alma entrarmos na presença do Senhor, os Seus ouvidos nunca estão fechados para que não possa nos ouvir, e as Suas mãos nunca estão encolhidas para que não possa nos abençoar. E essa noite aqui, não estamos apenas pedindo, mas o Senhor sabe que precisamos do Senhor e dependemos do Senhor. O Senhor sabe que precisamos aprender mais ainda da Tua palavra. O Senhor sabe que queremos crescer no nosso relacionamento contigo e com os desafios para o nosso dia a dia. Mas em primeiro lugar essa noite, Pai, eu quero junto com cada irmão que já está aqui, cada visitante que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo pela internet, nós queremos colocar todos os nossos louvores diante da Tua presença. Queremos colocar todas as nossas petições diante do Senhor, honrando e glorificando o Teu nome. O Senhor é bem-vindo aqui em nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui essa noite, para falar na minha vida e no coração de cada um dos Teus queridos que já estão aqui. Aceita este culto, aceita este tempo, com um aroma ao Senhor, um aroma agradável a Ti, Senhor. É o que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Adoremos ao Senhor e louvamos o Seu nome por tudo o que Ele já tem feito. E que aonde quer que for, nós vamos continuar louvando. Amém? Sejam cheios nossos mares de alegria e que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração aqui. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores. Toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a Tua glória. Tua glória enche a terra, como as águas sobre o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores. Adore ao Senhor e diga isso aí. Queria ouvir só você dizendo isso. Amém.
Viemos essa noite para buscar a presença do Senhor. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Quero te conhecer. Abra os teus lábios e adore ao Senhor, dizendo assim: Senhor, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero encontrar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero ouvir a tua voz, quero te ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, meu querido. Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa igreja e este é o Acontece na PIB. E nos dias 7 a 9 de agosto acontecerá o Retiro dos Jovens Adultos em Guaratuba, no Hotel Santa Paula. Será um final de semana muito especial ali em Guaratuba para você profissional e teremos também a presença do pastor Nassif. Informações após o culto no estande dos Jovens Adultos. Oi pessoal, aqui é o pastor Nassif da Igreja Batista em Boston, nos Estados Unidos, e eu estou convidando você a participar do nosso retiro de jovens, que vai ser agora no comecinho. Agora vai. Agora eles vão colocar certinho.
Desculpe a nossa falha, né? Aqui também tem essas coisas, né? Mas eu queria chamar aqui o Eduardo Mendes, né, Pavoski, e pedir para ele trazer os seus papais, o Luiz Felipe e a Sandra, e todos os convidados, os familiares, para virem aqui à frente. O João Carlos Meirelles também, e os seus papais, a Elisângela e Antônio Carlos. E todos os convidados, todas as pessoas que vieram para esse momento de dedicação ao Senhor destas crianças. Isto, subam para aqui, toma cuidado que aqui tem uma lâmpada, talvez você tenha que dar uma voltinha ali. Não, tranquilo, né? Esse povo aqui é ágil, não é? E os outros também, se vierem por aqui, fica melhor. Enquanto eles estão chegando aqui, eu quero dizer aos irmãos que domingo que vem voltamos à normalidade, viu? Então, como é normalmente os nossos cultos, os nossos trabalhos, estaremos realizando aqui a partir da semana que vem. Semana que vem também, no culto das 19 horas, nós teremos uma assembleia extraordinária da igreja, porque a cada 3 anos, todos os pastores dessa igreja colocam o seu cargo à disposição para, através de um plebiscito, serem confirmados na continuidade ou não. Então, nesse próximo domingo, esse plebiscito vai acontecer no culto da noite. Normalmente fazemos no culto da manhã, mas com toda essa mudança que tem havido e toda essa situação, preferimos então colocar no culto vespertino, para que possamos ter o quórum necessário e assim por diante, tá? E uma terceira palavra é que estou precisando de alguns voluntários que queiram nos ajudar a cadastrar os livros da nossa biblioteca. Isso pode ser feito tanto aqui na igreja, como também em qualquer lugar em que você tenha acesso à internet, ele pode ser feito. Se você quer nos ajudar, manda um e-mail para a gente, ou então fala com a gente. O e-mail é pibcuritiba@pibcuritiba.org.br, ou então fala com a gente, fala com a Nelita lá na nossa secretaria, e ela pode orientar. Então vamos ver aqui, quem é o Eduardo? É esse moço aqui? Quem é que vai fazer a câmera? Está ali, ó. Mostra o Eduardo para ele. Cabeludo que só. Olha só. Vamos ver? Tá bonito, não é? E deixa eu ver aqui a Elisângela. Não, Elisângela é a mãe. O João Carlos, não é? Esse aqui é o João Carlos? Posso só baixar um pouquinho aqui? Olha só. Faz o detalhe ali. Ele deu até tchauzinho para a gente aqui, ó. Isso, chega aqui para frente, queridos, vamos chegar juntos aqui. Eu queria que você se levantasse, estendesse a sua mão para cá, e nós vamos dedicar ao Senhor essas crianças. Esse não é um momento de batismo, é um momento de intercessão, onde a gente está pedindo a Deus que abençoe essas crianças, e que abençoe vocês, pais, e vocês que são parentes, que estão juntos aqui, para que vocês possam ajudar essas crianças a andarem no caminho do Senhor, a se desenvolverem na vida, que eles possam crescer e aprender com vocês o que significa amar, o que é viver em família, quais são os valores, e que assim estas crianças e vocês recebam a graça de Deus. É isso que a gente vai estar pedindo. Vocês concordam com isso? Tá? Então estende tua mão para cá e vamos orar por elas aqui. Querido Senhor, nós temos aqui 2 crianças, Senhor, pequeninas, que estão nos braços de pessoas amadas, papai, mamãe, e estão junto deles, Senhor, pessoas amadas. E nós estamos aqui estendendo as nossas mãos sobre elas, que são de carne e osso, mãos que não têm poder, braços que são curtos para protegê-los de todas as coisas. Mas, Senhor, nós estamos estendendo a nossa mão como um sinal de fé, uma esperança viva de que as tuas mãos podem abençoar. E eu quero te pedir em nome de Jesus, põe a tua mão de poder, põe a tua mão de graça, e que estas crianças sejam benditas do Senhor, e que elas sejam revestidas da tua graça, do teu amor, que elas cresçam com saúde, que elas possam se desenvolver emocionalmente, elas possam se desenvolver afetivamente, fisicamente e também espiritualmente. E que os seus pais sejam o maior testemunho para a vida dessas crianças.
testemunho de amor, de carinho para com elas, mas testemunho de amor e carinho para com o Senhor. A Tua palavra nos ensina, Pai, que esta missão da paternidade, da maternidade, é uma missão tão preciosa, porque o Senhor nos dá o privilégio de sentir o que o Senhor sente por nós, a ponto, Senhor, de sermos parceiros do Senhor na condução dos nossos filhos durante a vida. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa essas crianças, abençoa estas casas, e que o poder do Senhor se revele na vida deles. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Vem, Senhor, nos usar em Tua obra, pra mensagem pregar ao povo aqui. Tua lei, Teus caminhos fazem-nos saber, com insistência assim vamos pedir. Vem, Senhor, nos usar, vem nos fazer capazes, encher-nos de poder e força, capacitar-nos para vencer. Vem, Senhor, nos usar, tua unção nos redimir, vem nos fazer ferozes servos que lutem com fervor, coragem. É bom lutar, vencer em Cristo, nossa vitória está no Senhor. Pra mensagem levar, nós precisamos de um preparo do céu, da tua unção, sabedoria, paciência, sim queremos ter, e a cada dia mais vamos pedir. Vem, Senhor, nos usar, vem nos fazer capazes, encher-nos de poder e força, capacitar-nos para vencer. Vem, Senhor, nos usar, com tua unção nos redimir, vem nos fazer ferozes servos que lutem com fervor, coragem. É bom lutar, vencer em Cristo, nossa vitória está no Senhor. Tua palavra santa inspira-nos, a tua graça está sobre nós. Vem, Senhor, nos usar, vem nos fazer capazes, encher-nos de poder e força, capacitar-nos para vencer. Vem, Senhor, nos usar, com tua unção nos redimir, vem nos fazer ferozes servos que lutem com fervor, coragem. É bom lutar, vencer em Cristo, nossa vitória está no Senhor.
Nossa vitória está no Senhor. Por isso, aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te damos graças, ó Senhor, porque sabemos que quando lutamos com o Senhor, somos mais do que vitoriosos. Obrigada, Pai, porque podemos nos ajoelhar diante da Tua presença, crendo que em Ti está todo o poder, e que o Senhor tem prazer em estender a Tua mão poderosa sobre nós e nos abençoar, nos carregar, Senhor, por momentos difíceis, por momentos de lutas, mas muito obrigada, porque nós sabemos em quem confiamos. E obrigada, Pai, porque às vezes parece até que está demorando, Senhor, mas o Senhor se inclina para nós, como vimos na Tua palavra hoje, Senhor. Obrigada, porque apesar de nós, o Senhor se inclina para nós. Pai, temos tanto para Te agradecer, o fato de podermos estar aqui, o dia lindo, ensolarado, porque o Teu povo Te buscou, crendo que o Senhor estaria conosco, Pai. E quando o Teu povo Te busca com fé, o Senhor atende, e não tem nada, nem ninguém que prevaleça contra o Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, Senhor. Primeiro foi a crise financeira, depois a crise na saúde, mas muito obrigada, porque o Senhor não nos desamparou, e o Teu povo se colocou na brecha para clamar por esta terra, e nós cremos que o Senhor sarará esta terra em nome de Jesus. Obrigada, porque hoje podemos cultuar até mesmo sem máscaras, como a maioria está sem máscara. Foi dada por um cuidado, até um cuidado extremo da Tua igreja em preservar. Mas obrigada, porque a máscara espiritual nós podemos e devemos tirar, Pai. Ajude-nos, Senhor, a nos armarmos com a armadura do Senhor Jesus, mas a tirarmos as máscaras que tantas vezes nos atrapalham e que não Te agradam, Senhor. Faz-nos transparentes, ó Pai, para resplandecer a Tua luz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção, sermos verdadeiros. Ó Senhor Jesus, que tudo isso que está acontecendo, como nós vemos na Tua palavra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Senhor, nós Te amamos e sabemos que este foi um tempo que o Senhor permitiu que todo o Teu povo se unisse em oração. Não importa, Pai, qual a placa da igreja, todo o Teu povo se uniu, mas nós queremos mais, Pai. Queremos ver esta cidade toda aos Teus pés, clamando por cura, clamando por libertação, e assim veremos o mais abundantemente além do Senhor. Impeça, Senhor, impeça aquilo que não Te agrade, Senhor, na nossa terra, na nossa nação. Abençoe, Senhor, aqueles servos Teus que estão no Senado, na Câmara dos Deputados, Pai. Abençoa aqueles que são filhos Teus, que a Tua mão de poder venha sobre eles, porque tantas coisas estão passando, Senhor. Ah, Deus, não permita que seja liberado no nosso país, Pai, o jogo. Ó Deus, quanto nós temos clamado, o Senhor fechou as portas, e agora existe a possibilidade de abrir novamente. Senhor, vá à frente desta causa, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, esta vitória. Senhor, que nós possamos ter sal e luz ali dentro da política, Senhor, para fazer diferença nesta terra, e que nós façamos diferença no nome de Jesus. Dá-nos uma terra santa, curada. Ó Pai, fique com os nossos enfermos, Senhor. Tem o Teu servo ali, Senhor, Iense, que está tão ruim, Jesus, no hospital. Coloca a Tua mão de poder e cura, tira aquela bactéria em nome de Jesus. E tantos outros, Senhor, que estão até cultuando ao Senhor na cama, pela internet, conosco. Coloca a Tua mão de poder
Derrama-te, Senhor, sobre eles agora, afofa a cama dos nossos queridos, que eles sintam o teu cuidado e o teu amor protegendo-os, e que nós como família os abracemos aqui agora, Senhor, dizendo: vocês são amados do Pai, e nossos também. Fiquem curados em nome de Jesus. Ó Deus, consola aqueles que perderam entes queridos. Derrama-te, Pai, sobre eles. O Ivanor, Pai, que perdeu sua mãe na sexta-feira, coloca a tua mão de poder e consolo sobre toda aquela família, e que eles venham te conhecer, Pai, como o único e verdadeiro Senhor. Ó Deus, fica com a tua igreja. As nossas dificuldades não são nada para o Senhor. Quanto nós carecemos, Pai, para a administração da tua igreja, dos recursos, a ação social, missões, a construção que parou neste tempo, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos voltar com força total, sabendo que em Ti somos mais do que vitoriosos, e nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigada, Jesus, muito obrigada por tantas coisas boas, e sonda os corações dos meus irmãos agora, Pai, e veja, Senhor, aquilo que está alegrando, e aceita como ações de graça. E também, Pai, que possamos Te dar graças pela luta que vivemos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Derrama-te, ó Espírito Santo do Senhor, sobre cada filho Teu, e abençoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Descansa em Deus, pois Ele é 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 Senhor. Cultuar a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. E há muitas expressões práticas de adoração e de louvor. Se hoje você pode comprar uma Bíblia com um preço razoável, algumas até um preço bem baixo, é porque houve uma menina na Inglaterra que queria conhecer a palavra de Deus, mas ela não tinha uma Bíblia, e ela então queria cultuar a Deus e conhecer a palavra, e então ela andava quilômetros e quilômetros para ler uma Bíblia emprestada na casa de um vizinho que morava a quilômetros dela. E as pessoas um dia, ouvindo a história daquela moça, disseram: nós precisamos cultuar a Deus e levantar ofertas para que a Bíblia possa ser impressa em todas as línguas do mundo e distribuída a todos os povos. E aí nasceu a primeira sociedade bíblica no mundo, uma sociedade preocupada em cultuar a Deus, colocando a Bíblia na sua mão. Existem muitas maneiras de nós adorarmos a Deus. Muitas delas envolvem recursos financeiros, e hoje a mídia tem falado tanta coisa sobre isso. E eu quero dizer para você que nós adoramos a Deus entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, não porque transformamos isso num comércio ou porque estamos vendendo bênçãos, mas porque entendemos que vale a pena investir na palavra de Deus e no reino de Deus. Assim como no passado os primeiros missionários foram enviados, e lá os morávios decidiram evangelizar o mundo, e naquele tempo não havia meios eletrônicos para se mandar ofertas, então as pessoas decidiam colocar a sua vida no altar de Deus, e iam, sem qualquer sustento, e a oferta era muito maior, porque a oferta era a vida, para sair de um lugar
ir para outro sem qualquer suporte de ninguém, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, anunciar o Evangelho. Por isso, nessa hora, nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Se for um ato de culto para você, como foi daqueles homens que criaram uma sociedade bíblica e colocaram dinheiro para que isso acontecesse, se for um ato de culto e de fé, voluntária, prazerosa, reconhecendo o senhorio do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, então eu quero convidá-lo a lançar, a colocar no gasofilaço o seu dízimo e a sua oferta, adorando a Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, bem mais riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Você pode se colocar em pé e continuarmos cantando juntos. Bem mais que As forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, bem mais do que tudo isso, incomparável, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. foi por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como uma flor, Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. pensou em mim,
ao Senhor. Que seja de uma forma bem simples. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos aos céus. Dizer assim: Senhor, como um gesto mesmo. Merece ser honrado. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você pode sentar-se. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 27. Primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 até o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Senhor Jesus, nós estamos cantando e adorando ao Senhor, estamos na tua casa com alegria de coração e viemos para te buscar. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, ó Pai, com o teu Espírito, com esta unção que vem do Santo Espírito, revela-nos, Senhor, a tua verdade. Aplica esta verdade aos nossos corações.
É aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Começamos a estudar hoje pela manhã esse texto e vimos que João está preocupado com alguns desvios que estavam acontecendo na vida da igreja, e toda essa carta ela tem o propósito de ajudar as pessoas a conhecerem o verdadeiro cristianismo. E ele apresenta alguns testes, e a carta toda está montada em cima de 7 testes que a gente pode checar a nossa vida e checar a igreja. E nesse contexto ele apresenta agora algumas advertências sobre o anticristo. E nós aprendemos hoje pela manhã que quando João fala a respeito do anticristo, ele nos apresenta 3 coisas importantes. A primeira delas, que há um espírito anti-Jesus, anticristo, ante os valores do reino de Deus, que controla o mundo desde a morte e ressurreição de Jesus até a segunda vinda dele. E isso então ele chama de última hora, de últimos tempos. E nesse contexto, então você vai ter valores, sociedade, filosofias trabalhando assim. Segunda coisa que ele nos ensina é que surgirão e surgem e têm surgido no meio da igreja falsos mestres que, movidos pelo espírito do anticristo, tentam introduzir no seio da igreja, como doutrinas e como maneira de viver a fé, os valores que estão lá fora no contexto da sociedade. E no caso aqui de João, ele estava falando de uma doutrina que estava entrando especificamente naquele momento da história. Hoje pela manhã nós falamos e fizemos uma crítica a uma série de doutrinas evangélicas que têm entrado e que não são da palavra de Deus, mas que representam essa distorção da fé que vai fazendo a igreja perder a sua relevância na sociedade. Mas João entendia também que surgiria na história uma pessoa que seria a personificação desses valores ou desse espírito do anticristo no mundo. E eu queria nessa noite começar a olhar para esse contexto, só de passagem, não é minha intenção fazer um grande estudo no sentido de escatológico, de olhar o fim dos tempos, mas de apresentar o que a Bíblia fala a respeito desse personagem. O apóstolo João, no livro do Apocalipse e nas suas cartas, usa a expressão anticristo. O apóstolo Paulo usa a expressão de homem da iniquidade. Na linguagem figurada do Apocalipse, ele aparece com o título da besta do Apocalipse e assim sucessivamente. Então eu vou fazer algumas perguntas para a gente poder olhar na palavra de Deus e tentar entender quem é esse personagem na história. Vou me basear principalmente em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12. E a pergunta é, quem é esse personagem? Lá no versículo 9 a Bíblia diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo afirma que antes da volta do Senhor Jesus, será revelado um personagem, predito em todas as Escrituras, como o homem do pecado. E esta é uma pessoa, um personagem, mas por trás dessa pessoa humana vai estar a força, o poder de Satanás sendo revelado através desse personagem. E a segunda pergunta que a gente faz é, o que esse personagem, anticristo, a besta, etc., que tem vários nomes na Bíblia, vai fazer? Através do poder de Satanás, do inimigo, a Bíblia diz que ele vai enganar o mundo, exceto aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Todo mundo vai achar que ele é um personagem maravilhoso, sensacional. Muitos problemas do mundo vão estar sendo resolvidos. Ele virá com uma mensagem de pseudo-paz, de unidade entre as nações, os povos, as religiões e assim por diante. Mas essa mensagem só não vai ser
abraçada por aqueles que realmente creem no Senhor Jesus e lendo as Escrituras vão identificá-lo como o homem da iniquidade. Apocalipse 13, versículo 8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O livro do Apocalipse também vai afirmar que este poder e este personagem vai realizar maravilhas que seduzirá os homens a não somente crerem nele, mas também adorá-lo. Aqui há muitas interpretações sobre como vai ser essa sedução, se essa sedução vai ser através de milagres sobrenaturais, se serão milagres da própria ciência. A Bíblia não afirma claramente, mas a ideia é de que coisas surpreendentes vão acontecer e as pessoas vão ficar estupefatas com aquilo, vão aderir àquele projeto, àquela mensagem, crerão naquilo de uma maneira tão intensa, a ponto de quase virar ou de virar verdadeiramente uma adoração. Eu não sei se você já assistiu algum filme antigo, né, ou documentário, melhor dizendo, dos discursos de Adolf Hitler. Já assistiu? É impressionante, não é? Eu pelo menos fiquei impressionado. Multidões e multidões. E parecia que aquele povo estava hipnotizado com aquela mensagem, com aquela filosofia, com o dizer que eles eram a raça ariana e que eles tinham a hegemonia e que eles poderiam e que eles fariam. E lembrando todo o contexto histórico da perda da Primeira Guerra Mundial, de repente aquele povo estava fixado e hipnotizado. É interessante que eu estava estudando esse tema e li alguns textos do Brasil, dos alemães no Brasil, e achei muito interessante o seguinte, que quando os primeiros imigrantes alemães vieram para o Brasil, eles eram missionários de uma fé. Eles abriram as primeiras escolas evangélicas, eles colocaram as suas igrejas espalhadas pelos locais das suas colônias, mas quando começou o movimento lá de Hitler, eles se tornaram missionários da raça e da ideologia, e as escolas abandonaram os preceitos cristãos, ainda que continuassem cristãos. Que coisa tremenda! É alguma coisa parecida com isso que a Bíblia está nos alertando, e isso surge no livro do Apocalipse, no capítulo 13, e se você ler esse capítulo, você vai poder entender como estas coisas estarão acontecendo. Uma outra dica que a Bíblia nos dá é que esse homem vai implantar uma espécie de culto unificador, que visa dar-lhe ainda mais autoridade e poder, combatendo toda forma de culto que não seja centralizada na sua pessoa, chegando a sentar-se no santuário de Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 4 diz assim: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que Ele vai instalar um governo e uma economia globalizada e controladora. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 diz assim: também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aí então a Bíblia diz o seguinte: esse personagem vem com uma mensagem de paz. Esse personagem virá com uma mensagem religiosa. Todos os caminhos podem levar ao mesmo lugar, e nós podemos achar os elementos comuns de todas as religiões e celebrar, e de repente a celebração vai ser um pouquinho diferente, até que ele mesmo começa a ser celebrado. E depois o seu controle virá
através da economia globalizada, e os meios de pagamento estarão marcados na mão e na testa. E quem não tiver os meios de pagamento e não se submeter às regras da economia, não vai poder comprar, nem vender, nem viver. A gente olhava para esses textos há 30 anos atrás e aí isso é complicado, né? Mas hoje é tão fácil, né? Basta pôr um chipzinho aqui debaixo da pele, esse mesmo chipzinho que tem no seu cartão de crédito, não é? E pronto, você põe lá a mãozinha ali, acabou. O problema não é o chip, o problema é todo esse movimento na história trabalhado e personificado por alguém que tem uma intenção. E aí vai surgir uma das maiores perseguições aos crentes fiéis a Jesus Cristo, que a Bíblia chama de grande tribulação. Não tenho tempo aqui, mas Mateus 24 fala sobre isso, versículos 9, 10, 11, 12, 13, 21 e 22. E também o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 a 10. Por quê? Porque muitas pessoas vão tentar dizer: eu quero ter a liberdade de crer e de adorar o meu Senhor Jesus, na maneira como os ditames das Escrituras me ensinam. Agora lembre uma coisa, João disse que já há muito tempo tem havido muitos anticristos. E a história do homem já passou por vários momentos diferentes, em que coisas semelhantes já aconteceram. E se hoje você pode estar aqui e ter liberdade de culto, é porque muita gente já passou por perseguições assim, onde era proibido adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Era proibido que alguém tivesse uma Bíblia na mão e pudesse ler as Escrituras e através das Escrituras tomar atitudes de fé segundo a sua crença. E muitos morreram por causa da forma do batismo. Você sabia que nos tempos da Inquisição, se alguém fosse batizado por imersão, como nós batizamos, ele era punido pelos oficiais do governo e da igreja com um batismo eterno? Sabe como é que funcionava? Bom, já que você não aceita a aspersão de água e você gosta de ser batizado por imersão, a gente vai batizar você. E mergulhava o fulano dentro da água até ele morrer afogado. Hoje a gente olha e dá risada, mas tem muita gente ao longo da história que disse: eu quero ter a liberdade de adorar a Deus, conforme aquilo que eu leio nas Escrituras. E meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: enquanto nós não tivermos a coragem de continuar como aqueles nossos antepassados, a dizer: eu vou seguir a Jesus segundo aquilo que está nas Escrituras, e mesmo que as pessoas zombem de nós, e mesmo que as pessoas nos persigam, a gente vai continuar servindo a Jesus. A gente corre um grande perigo de aos poucos sermos amoldados. E um dia vai surgir esse personagem. E esse personagem então vai concretizar aquilo que as profecias nos ensinam. Por fim, a Bíblia fala sobre uma coisa tremenda. Se desde o começo da morte e ressurreição de Jesus, dos últimos tempos, até agora, muitos anticristos surgiram, e um deles vai ser esse personagem. Então, o que está acontecendo? Por que ainda não aconteceu? Por que ainda o final de tudo não chegou? E aí então para mim vem uma história tremenda. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, o seguinte: e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que
creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 5 desse mesmo texto diz assim: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora que vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Uma coisa tremenda. Deus continua no controle de tudo. Sabe por que ainda esse dia não chegou? Porque Deus ainda está nos dando oportunidade. Sabe por que esse dia não chegou? Porque Deus colocou forças espirituais, segundo o seu comando, que estão impedindo que todos os projetos já profetizados por esse homem da iniquidade, pelo espírito do anticristo, não acontecessem até agora. Mas um dia, quando o limite da nossa pecaminosidade, da nossa violência, da nossa arrogância, da nossa incredulidade, alcançar e encher o cálice da paciência divina, então Deus vai retirar o que está impedindo, diz a Bíblia, para que a gente possa provar um pouquinho do gosto do que é estar nas mãos de Satanás. É interessante que aquilo que vai acontecer do ponto de vista histórico também acontece nas nossas vidas. Há muitas pessoas que brincam com Deus. Deus vai dando uma oportunidade, vai dando outra oportunidade. Deus vai cercando com uma bênção e cerca com outra bênção. Deus fala o nosso coração, toca a nossa alma, e a gente leva isso como se fosse uma brincadeira, até que o limite da paciência de Deus com a dureza do nosso coração chegue. E aí Deus retira de sobre nós o seu cuidado protetor. E aí Ele nem precisa nos castigar, queridos, porque você vai experimentar o que significa andar pela sua própria cabeça e andar debaixo dos ditames do opressor que é Satanás. Há muita gente que não compreende isso e brinca com as coisas de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que em determinados momentos a igreja tem que praticar uma disciplina muito estranha. E vai dizer para aquela pessoa: olha, o teu estilo de vida não condiz com aquilo que o Evangelho ensina. E quando a igreja então disciplina essa pessoa, ela diz: olha, você não faz parte mais desta congregação. E espiritualmente está acontecendo uma coisa tremenda. A Bíblia diz o seguinte: que essa pessoa seja entregue a Satanás, capítulo 5 de 1 Coríntios. Que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que no último dia ainda possa haver arrependimento e transformação dessa vida. Ou seja, retira aquilo que impede, a desgraceira toda, e deixa experimentar o que ele quer, para que, sendo consumido pela própria vida, pelos seus desejos, pela sua carne e pelo opressor, ele possa olhar para cima e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que o que está impedindo é Deus, mas que vai chegar um momento na história em que esse impedimento Deus vai retirar. Isso é coisa seríssima. João continua, e no verso 19 do nosso texto, 1 João 2, ele diz assim: e eles saíram do nosso meio,
mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João agora foca no contexto da igreja, outra vez, e faz uma segunda advertência tremenda. A primeira advertência foi: vocês estão na última hora, o espírito do anticristo está trabalhando, prestem atenção. A segunda advertência que ele vai fazer agora é como o espírito do anticristo está agindo no meio da gente. E ele fala a respeito de não somente falsos mestres, como eu falei hoje pela manhã, mas ele vai introduzir agora a ideia de falsos cristãos, crentes que não são crentes, cristãos que não têm Cristo e que estão caminhando no meio da vida com verdadeiros cristãos, como se fossem também, mas não são. E Jesus então, lá nos evangelhos, nos fala dessa mesma verdade que João está falando. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que a Bíblia está dizendo, o que João está dizendo? É que nem todo mundo que frequenta uma igreja cristã, batista, nem todo mundo que frequenta esta igreja pertence a Jesus. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, fazer oração, fazer jejum e tantas outras coisas, se Jesus não for o Senhor da tua vida. E essa é uma palavra tremenda. Porque o que faz a diferença na nossa vida não é uma tradição religiosa, não é o nome de uma igreja, mas é se o espírito do anticristo foi deixado fora da nossa vida, para que o espírito do Senhor Jesus seja o único Senhor da nossa vida. E João vai dizer mais, e toda a palavra de Deus vai nos ensinar mais. Jesus falou a respeito disso, ele contou duas parábolas. Elas se encontram no capítulo 13 de Mateus. E essas duas parábolas têm a ver com esse assunto. Numa ele afirmou que o inimigo semeia no meio da plantação de Deus joio. E diz lá a parábola que o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Na outra parábola, Jesus falou sobre vários tipos diferentes de solos, onde a palavra de Deus e a semente do Evangelho é plantada, mas que apesar de receberem essa palavra nunca frutifica nesses corações. E algumas dessas recebem e morrem, nascem e não permanecem. A palavra de Deus está ensinando que uma das maneiras da gente discernir o espírito do anticristo atuando e infiltrando-se no meio da igreja é através da vida de pessoas que nunca firmam um compromisso de fé com o Senhor Jesus. Estão sempre de passagem. E por não terem um compromisso com Ele, não conseguem passar no teste da comunhão, do permanecer no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que é para que a gente saiba de que nunca foram e nunca tiveram esse pacto, ainda que estivessem cantando com a gente, pregando com a gente, orando com a gente, é que eles se afastam da comunhão com a igreja de Jesus. Quer seja por uma divisão doutrinária, herética,
como no caso dos falsos mestres, ou quer seja por pura falta de compromisso com o Senhor Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que o fato de estarmos participando de um culto ou da igreja não é garantia de salvação. Mas o fato de nós nos afastarmos da comunhão com o povo de Deus é sinal de vazio espiritual na nossa vida. Agora, por que João está falando essas coisas? Por que ele está mexendo nestas situações todas? É porque o espírito desse mundo, o espírito do anticristo que está trabalhando, que um dia vai ser personificado, ele tenta nos ensinar ou nos convencer que a gente pode viver a fé em Jesus do jeito que a gente quiser. E uma das coisas que a gente vai ouvir o espírito do anticristo falando com a gente é: olha, se você é sincero é o que basta. Você é sincero na sua fé, isso é suficiente. Deus vai ver a sua sinceridade. Mas não é isso que a Bíblia diz. Sinceridade sem verdade nos leva à perdição. Eu posso ser tremendamente sincero em tantas coisas na vida, mas estas coisas em que eu creio sinceramente podem ser mentira e podem me levar a enfrentar conflitos tremendos na minha vida. E o que João está dizendo é o seguinte: olha, não creia sinceramente que a placa desta igreja, Primeira Igreja Batista, é suficiente para ganhar você ou para levar você para o céu. Porque ela não é. Porque se você não tiver uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você não permitir que Ele esteja no controle da tua vida, você pode estar debaixo da égide, do guarda-chuva protetor desta ou de qualquer igreja, mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas também tenha consciência de que você não vai resistir ficar no meio desse povo, que tem de fato um compromisso com Jesus, se você não quiser ter com Jesus um compromisso sério, e mais cedo ou mais tarde você vai se afastar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Queridos, o espírito do anticristo está trabalhando lá fora, mas está trabalhando aqui dentro, com heresias que surgem. Mas está trabalhando aí, na tua vida e no teu coração, para que você nunca firme um pacto com Cristo, para Ele ser o comandante da tua vida. A gente quer fazer um pacto com Jesus, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Se eu souber esfregar direitinho a lâmpada, usando os meios litúrgicos corretos, então toda sorte de bênção virá sobre a minha vida. E aí alguns chegam até para Jesus e dizem assim: eu determino que o Senhor faça isso. Enquanto que o Senhor Jesus está dizendo: escuta, sabe quem você é? Pecador, perdido, que está indo para o inferno. Eu morri por você na cruz do Calvário. O meu sangue foi vertido para a remissão dos seus pecados. E se você tiver coragem de colocar sua vida, sua história nas minhas mãos, para eu mexer em tudo na tua vida, em qualquer área, e ser o Senhor do teu coração e da tua vida, então eu posso levá-lo para a vida eterna. Quer andar comigo? Quer me reconhecer não como o gênio da lâmpada que você manipula, mas como o Senhor e Deus da tua vida? Então anda comigo. Mas toda vez que a gente anda com o povo de Deus, e nós somos confrontados pela palavra de Deus, pelos costumes e pelos valores dessa palavra, e nós não temos um pacto com Jesus, sabe o que vai acontecer? Eu não vou aguentar ficar aqui dentro. Vai me irritar
alguns entregarem o dízimo, vai me irritar alguns adorarem a Deus de mão levantada, vai me irritar alguns estarem chorando na presença do Todo-Poderoso, vai me irritar alguns fazendo uma série de mudanças nos valores da sua vida e deixando pecados, porque você não crê que eles sejam pecados. Simplesmente porque não temos um pacto com Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz, que cumpre a proposta, a palavra do meu Pai que estás nos céus. Nessa noite eu queria muito orar por você. Esta não é uma mensagem fácil de ouvir. Você ouviu coisas difíceis aqui hoje. Satanás está operando nessa terra. Um dia ele vai assumir o controle, porque Deus vai retirar a mão de bênção. Aqueles que seguirem Jesus dessa maneira como eu estou falando serão perseguidos. Mas eu falei também para você que só tem uma maneira de a gente chegar na presença do Pai por toda a eternidade. É deixar Jesus ser o Senhor e o Salvador da nossa vida. E nessa noite Deus tem me incomodado profundamente a convidar algumas pessoas em especial para tomarem uma decisão aqui. Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho. Eu creio que há muita gente aqui que frequenta uma igreja evangélica ou frequenta uma igreja ou busca uma igreja cristã a sua vida inteira. Que sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Que sabe que um dia Ele vai voltar. E se contenta em apenas frequentar. E em nunca assumir um compromisso de fé genuíno. Onde Jesus vai ser o dono da vida. Dono dos valores. Dono do coração. Dono do trabalho. Dono da família. Dono da maneira como você vai educar seus filhos. Dono da maneira como você namora, como você fala, como você assume compromissos ou não. E talvez você esteja vivendo um tempo grande, achando que esse ambiente tem coisas boas, e quem sabe ouvindo um hino, você chora com algumas lembranças, mas ao mesmo tempo não resiste todas as coisas que praticamos ou falamos que parecem ser radicais demais. A Bíblia está falando para você uma verdade tremenda. Que se Jesus não for o Senhor, Ele não será o seu Salvador. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por isso nessa noite eu queria convidar você a tomar uma decisão seríssima. Deixar de ser um cristão que tem o rótulo de cristão, mas não tem o conteúdo de cristão, de Cristo dentro do seu coração. Deixar de ser um frequentador do cristianismo, para ser alguém que entrega a sua vida, o seu presente, o seu passado e o seu futuro nas mãos do Senhor. Mesmo que durante a sua vida este homem da iniquidade assuma o poder e o controle da terra e represente perseguição. Porque talvez ele possa matar o seu corpo, mas ele não pode matar a sua alma, que já recebeu de Jesus a vida eterna. Alguém que está amarrado a coisas, porque uma das maneiras de Satanás nos aprisionar é colocar algumas coisas que nos parecem tão preciosas, que a gente não consegue abrir mão delas. E hoje o Espírito de Deus está dizendo: eu, Senhor Jesus, sou maior que estas coisas, porque estas coisas vão passar e eu não passo. Se o Espírito de Deus está falando com você nessa noite, e se você sabe que essa palavra não foi dita a mais ninguém a não ser para você, e se hoje pela fé você quer fazer uma entrega total, real e absoluta, incondicional, uma rendição total, eu vou convidar você a sair do seu lugar para a gente orar junto. E eu quero ter o privilégio de poder colocar a tua vida nas mãos do Senhor através dessa oração
e poder te dizer uma coisa preciosa. Isso aqui não vai ser uma liturgia mais, vai ser um pacto seu com o Todo-Poderoso por toda a eternidade. Você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando? Então vem para cá, eu quero orar por você. Venha para cá, vai saindo do seu lugar. Se você estiver na galeria, vai descendo essas escadas e venha para cá. Eu quero orar por algumas pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está falando claramente. E você sabe que é com você. Algumas pessoas que talvez estejam aprisionadas, amarradas, envolvidas, e não sabem como lidar com isso. Eu quero te dizer que Jesus é libertador, mas a gente tem que ter um pacto com Ele. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem para cá. Quem mais? Hoje é dia de entrega total e absoluta, sem reserva. Jesus, tu vais ser o Senhor da minha vida. Eu não quero ser um seguidor de uma denominação, de uma placa de igreja, de um título, de uma tradição. Eu quero servir Jesus. Eu quero servir Jesus. E quero me comprometer com Ele. Nada nem ninguém vai poder tirar-me da presença dEle e da comunhão com o povo de Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Hoje é dia de quebrar laços. Tem algumas pessoas aqui oprimidas por Satanás. Deus está falando isso ao meu coração. Tem algumas pessoas aqui que estão se sentindo presas, oprimidas por Satanás. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje Jesus quer quebrar essa algema. Se é você, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. O Espírito de Deus quer fazer algo novo na tua vida. Novo, liberdade, verdade, tremenda bênção do Pai. Mas Ele vai ser o Senhor da tua vida. Vai começar a mexer na tua casa, nos teus valores, nas coisas, nos teus envolvimentos. Vai fazer alguma coisa nova. Tem mais alguém aqui a quem o Espírito Santo de Deus está falando? Está numa luta tremenda. Em nome de Jesus, se alguém está se sentindo oprimido e amarrado por Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora a força de Satanás e digo: você está livre aqui para tomar a sua decisão. A decisão é tua. Então vem em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem agora. Em nome de Jesus, pode vir. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus, pode vir. A gente pode sentir a presença do Espírito aqui. Ele está falando com a gente. Está falando com você, mas está falando com a gente também. E agora eu quero orar por você. Quero orar por você. E a primeira parte da oração é tua, querido. Eu não posso fazê-la. Onde você vai entregar as chaves da tua vida e do teu coração para Jesus. E você vai dizer: eu não quero ser um seguidor de uma religião. Estou cansado. Eu quero que tu assumas o controle da minha vida. Pode dizer para Ele quem você é, quais são os seus pecados, os medos que você tem. Se tem algumas coisas que oprimem você, que te amarram, quase escravizam. Então você agora pode dar nomes a elas diante do teu Senhor e dizer: Jesus, eu preciso ser liberto, me ajuda. Eu não posso sozinho, mas tu podes, tu podes. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui são teus filhos amados. Cada uma dessas pessoas são preciosas. Eu não sei o nome delas, mas a tua palavra me diz que o Senhor não apenas sabe o nome, mas o Senhor já contou quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. A tua palavra nos diz que o Senhor não apenas sabe o nome, mas o Senhor viu cada célula se multiplicar quando eles estavam ainda no ventre de suas mães, e o Senhor os amou. A tua palavra nos diz que antes que o mundo fosse criado, na tua soberania e na tua grandeza, o Senhor já viu que hoje ia acontecer, e o Senhor ansiava por esse dia em que eles poderiam ser abraçados pelo Senhor. Por isso nessa hora eu quero te pedir: Senhor Jesus, ouve a oração desse teu povo. Abre as janelas dos céus, entra dentro dessas vidas
Coloca o teu Espírito Santo como selo, como marca de propriedade. E que de agora em diante todo o poder de Satanás sobre essas vidas seja quebrado em nome de Jesus. E que de agora em diante venha sobre eles a alegria da salvação. E que venha sobre eles um pacto, um compromisso de fé que transcende tudo. Porque Jesus há de ser Senhor da vida deles. Senhor Jesus, põe a tua mão de bênção. Alguns estão quebrados, machucados, arrebentados. E eu quero te pedir, tenha misericórdia. Alguns estão com o Senhor feridas na alma. Alguns têm as feridas da alma já no seu corpo. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa essas vidas. Que essas feridas da alma e do corpo sejam curadas em nome de Jesus. E que o óleo do teu Espírito os envolva. E que eles possam sentir esse calor gostoso da tua presença, envolvendo a cabeça, envolvendo os ombros, descendo por todo o corpo até os pés. E o Espírito de Deus dizendo ao Espírito deles: você é filho amado do Pai. Que toda acusação do diabo contra essas vidas cesse. Porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo pecado. E que agora, Pai, o teu Espírito Santo seja o professor particular deles. E que nesta jornada eles caminhem pela graça e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Fica de pé um momentinho. Pastor Edson, onde você está? Vem aqui. Nós vamos cantar Aleluia, que toda a congregação, e a gente vai terminar cantando essa música. E você que atendeu esse apelo, vai com o pastor Edson aqui, na capela, em frente àquela porta de vidro bonita ali, tem uma outra porta de vidro igual, e ele vai, junto com alguns irmãos, orientar você qual é o próximo passo. Você deu o primeiro passo, não é? Mas a jornada da fé tem outros passos. O que vai acontecer depois? O que a gente faz depois? Qual é o próximo passo? E o pastor Edson vai estar lá com você. E com ele estarão também alguns irmãos, outros pastores desse colegiado, para que, se você quer que alguém ore especificamente por alguma coisa na tua vida, às vezes você está vivendo um momento que você gostaria que alguém orasse especificamente, tá? Ele vai se aproximar, você vai pedir isso para um desses pastores que vão estar lá e vão estar orando por você, tá bem? Enquanto então nós cantamos, todo o povo de Deus de pé, nós vamos estar cantando. Quando essa música cessar, nós terminaremos o culto. Esse povo vai estar lá na capela. Aqueles que quiserem ir com eles orar, nos ajudar nesse tempo de oração, poderão fazê-lo. E nós todos vamos dizer aleluia ao Senhor Jesus. Canta conosco. Aleluia. Amém. Louvado seja nosso Senhor, né? Por aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele continuará fazendo na sua vida. Que essa semana seja uma semana de bênção de Deus.
que a boa mão de Deus o acompanhe em todo o tempo e que esse seu coração continue sendo um coração quebrantado, desejoso de servir a Jesus, amém? Vai na graça do Senhor Jesus, meu querido. Deus os abençoe, estaremos juntos aqui no próximo domingo.